Bem à vontade. Uhum. Isso aqui aparece? Não, pode deixar. Só um minuto. Bom, professor, muito obrigado, né, pela sua presença, participação, né? E me conta um pouquinho sobre você, né? Quem é o senhor? Obrigado por participar. Sou Fernando Claret Oliveira. Vim para Mogi das Cruzes em 1965 com a minha família. Eu tinha, na época, 4 para 5 anos. E, desde então, me considero mogiano, que estou aqui desde essa época. Muito bom. Aí eu vou partir para a segunda pergunta. Uma observação que eles sempre fazem. A gente não bater na mesa e tomar cuidado que a cadeira, às vezes, ela bate também. Tum. Tá bom. Aí sai na gravação. Mas perfeito, é só uma observação. Professor, por que o senhor escolheu, né, esta profissão? Conta um pouquinho dessa trajetória, né, o que te motivou. Eu estou ligado à questão ambiental desde a minha mais tenra idade, porque eu nasci em Minas, no meio do mato, e sempre convivi com a questão ambiental desde essa época. E os meus estudos foram voltados também para as questões ambientais. Eu fiz colégio agrícola, portanto sou técnico em agropecuária. E dentro da área ambiental, o que eu mais me identifiquei foi exatamente a arquitetura, por redesenhar a área urbana com vistas ao meio ambiente, fazendo uma integração entre urbano e mata atlântica, mata do Cerrado, enfim, as matas desse Brasil. Professor, como que você, formado em arquitetura, no meio ambiente, olhando para Mogi, né, antes de fazer parte do mandato participativo, enxergava, o senhor tinha noção que era possível? Antes, qual era o olhar do senhor? O senhor olhava para Mogi e, assim, o senhor imaginava que fosse possível realizar um trabalho que ajudasse a transformar a vida de milhares de mogianos, de tantas pessoas, antes de fazer parte do mandato participativo? Como que era, professor? Eu vou dividir essa resposta em 2 etapas. Não tem resposta, entende? Tá, aí o senhor tem que pegar o gancho da pergunta. Tá. Não, fique em paz. Tá. Olha, antes de fazer parte do mandato participativo, entende? Tá. Que aí na hora do vídeo não vai ter John Ross perguntando. Eu estou perguntando só para provocar. Tá bom. Vamos lá. Tá bom. Fique à vontade. Antes do senhor agora eu conhecer todo esse entendi. trabalho... Você está só gravando a minha fala e a minha... Tá, que aí vai ter os cortes e depois vai o senhor falando, entende? Perfeito. Mas vamos lá. Professor, antes de fazer parte, né, do mandato participativo, antes do senhor conhecer tudo isso e ter trabalhado nesse nosso trabalho, nesse nosso mandato, como é que era? O senhor olhava para Mogi, o senhor tinha noção que era possível impactar a vida de milhares de pessoas, como hoje está acontecendo pelo mandato participativo? Antes do mandato participativo, eu olhava muito incomodado a essa Mogi das Cruzes crescendo desordenadamente, não obedecendo às questões ambientais, por exemplo, do nosso grande rio Tietê. Invadimos, sem pedir licença, as margens, o leito secundário do rio, e Mogi cresceu dessa forma, e hoje nós temos aí, na época de chuva, grandes problemas. Isso me incomodou profundamente. Me incomodou também como eu, imigrante de Minas, assim como outros imigrantes de outras regiões, virmos para cá e não termos um saneamento básico, uma infraestrutura que pudesse trazer uma saúde coletiva, porque justamente o inchaço urbano provocou uma série de problemas ambientais que hoje sofremos. A partir do momento que eu tive conhecimento do mandato participativo,
Desculpa. Pode voltar, fica tranquilo. Mandato Não, pode participativo. voltar. Pode voltar. Tá. Vamos lá. No momento em que eu tive conhecimento do mandato participativo, eu pensei comigo que eu quero estar dentro, eu quero fazer alguma coisa por essa Mogi que acolheu a minha família. E não é qualquer família, é a minha, por ser minha. E outra, uma grande família. Nós fomos em 17 irmãos, mais pai e mãe. Tá? E Mogi nos abraçou profundamente, com muito carinho. Me incomodava não poder fazer algo para retribuir. E o momento participativo me propiciou isto. Ótimo. Professor, se tivesse que falar de uma maneira assim, bem objetiva, o que mais motivou o senhor a dizer um sim para tudo isso, né? Além aí de tudo isso que o senhor já falou, né? Perfeito. O que mais me motivou a fazer parte deste movimento foi exatamente eu sair do momento de crítica, do momento pessimista, de um momento em que todos fazem a mesma coisa, a mesmice, e passei a dar um passo para exatamente poder alterar algumas coisas em benefício do bem comum desta cidade. Fantástico, fantástico. Professor, o senhor pode dizer qual é o grande fruto que o mandato participativo de meio ambiente deu para a cidade de Mogi das Cruzes, ou está dando, e como você enxerga que esse trabalho pode impactar, mudar para melhor a vida do cidadão mogiano? Esse trabalho nos proporciona uma mudança efetiva e com substância. Não é uma mudança política simplesmente. É uma mudança com embasamento em orientações técnicas, e essas orientações técnicas ditam diretrizes que norteiam o desenvolvimento. Preste atenção, estou falando desenvolvimento e não crescimento. Mogi já cresceu, nós precisamos nos desenvolver, é além do crescimento. E eu só vejo uma forma, com esta prática do mandato participativo, do movimento participativo. Hoje, esta semente já está no 7º dia, já germinou, está no seu 7º dia, já tem lá, falando um pouco de biologia, já tem lá os seus cotilédones, que ajudam a nutrir a planta, e ela está em franco crescimento, porque o solo, que é o mandato participativo, está fértil. E isso é muito importante. Vai fazer toda a diferença. A política que for criada nesses termos, ela é perpétua. Professor, e qual o projeto de lei que o mandato participativo de meio ambiente vem trabalhando, conseguiu aprovar, e como o senhor enxerga que essa lei é capaz de mudar para melhor a vida dos cidadãos mogianos? Eu acho excelente essa oportunidade de poder falar sobre um decreto de lei que foi aprovado. No caso, a lei, projeto de lei, tá? Vamos lá. Fica tranquilo, depois a gente edita, respira e vamos de novo. Vamos Professor, qual o projeto de lei que o mandato participativo do meio ambiente já conseguiu, né, aprovar através aí do vereador John Ross, né, e como o senhor enxerga que essa lei vai ser capaz de mudar para melhor a vida do cidadão mogiano, professor? O projeto de lei de hortas comunitárias foi aprovado este ano e é um marco importantíssimo para Mogi.
Não o Mogi que está na ativa, trabalhando, acordando cedo, indo para o serviço. Mas o Mogi que acorda cedo, não tem serviço, falta o que comer, e a horta comunitária vem de encontro a essa necessidade de nutrir ou contribuir para a nutrição dos adultos, para se tornarem revigorados de suas energias, e na formação das crianças que estão aí. Só a merenda escolar não é suficiente para o desenvolvimento de uma criança. É necessário que ela tenha outros subsídios nutricionais. A horta ela vem contribuir de forma efetiva, eficaz e preventiva e barata. Né? É sabido que toda a prevenção é mais barata que o curativo. Então, em termos nutricionais, a horta comunitária vem ajudar essa parcela da população. A horta comunitária vem dar novos olhares, empreendedores, eu diria, para estes que estão sem um fio de esperança. Eles podem ver na horta comunitária a possibilidade de produzir e, produzindo, gerar um pouco de renda que vai ajudar a comprar ou a contribuir com o restante da receita familiar. Então, esse projeto de lei ele é de suma importância para toda a coletividade, principalmente os mais vulneráveis. Professor, olha, agora algo muito importante. Como que o senhor se sente, sabe, falando assim com o coração aberto, falando a partir do coração, como é que o senhor se sente fazendo parte de um trabalho como esse, um mandato participativo de meio ambiente e que está ajudando a melhorar a vida de tantas pessoas? Qual o sentimento do senhor? Nossa, é indescritível. É indescritível. A possibilidade de poder ajudar efetivamente, de forma objetiva, clara, cristalina, sem imbrólios, é uma coisa gratificante demais. É como repartir exatamente o pão com quem tem fome. A nossa formação, eu sou professor universitário, eu digo sempre para os meus alunos, nós temos uma parcela de apoio moral a todos aqueles que contribuíram para nós nos formarmos. Eu não estou falando de dinheiro. O motorista do ônibus que te trouxe até a sua escola, o maquinista, aqueles que estão lá no pátio para te dar o alimento para você estudar, muitas das vezes não teve essa chance. Então, nós temos uma obrigação moral de retorno. E vendo um projeto de lei aprovado e agora na iminência de ser regulamentado, se Deus quiser, até o final deste ano, é um passo muito importante. E, para mim, é emocionante. É emocionante. É o que eu posso dizer. Fantástico. Agora, nossa, olhando para aquela câmera ali, professor, veja bem, existem muitas pessoas que perderam a confiança, que perderam a esperança. O que o senhor pode dizer para essas pessoas, uma vez que é possível, que existe um trabalho que está acontecendo, que ele é capaz, sim, de transformar a vida das pessoas, através desse mandato participativo, através de um trabalho como esse? O que o senhor pode dizer para essas pessoas que perderam a confiança e a esperança, para resgatar essa confiança e essa esperança nessas pessoas, olhando para aquela câmera ali? Eu digo que a política ela é inerente ao ser humano. Né? Se você estudar na história, lá nos seus primórdios,
na formação do Homo sapiens sapiens, né? Eles se associaram e aí criaram uma primeira política associativa de trabalhar em conjunto. Tá? A evolução veio e os interesses econômicos, ele veio nublar um pouco essa ideia de participação no mandato para um bem comum. Eu vejo que a única maneira de nós mudarmos este país de uma forma muito positiva, concreta, firme, né, com bons alicerces, é por meio de uma participação efetiva de cada cidadão. E não requer muito, não. Falar é difícil, é penoso. Não, não é. É prazeroso. É prazeroso você poder contribuir e ver a sua contribuição frutificar. Eu acho que chegou o momento de nós falarmos, assim, chega de criticar. Nós escolhemos os nossos representantes. Nós escolhemos o caminho que esse país vai tomar e vem tomando. Nós vimos que algumas situações não deram certo. Outras situações, sim. Em meio a muitas quedas, houveram alguns benefícios, né, pequenos. Agora, se nós quisermos efetivamente trazer benefício para a nossa coletividade, para a espécie humana brasileira, né, nós precisamos assumir o nosso papel de cidadão, participando de movimentos que efetivamente criam condições de trazer políticas públicas que atendam às reais necessidades de todo o povo brasileiro. No caso de Mogi das Cruzes, de todos nós mogianos. Não dá para não participar. O voto é muito pouco. Há necessidade de participarmos com quem votamos, cobrarmos de quem votamos aquilo que nós, coletividade, não levar para o lado pessoal, mas a coletividade, o bem comum, cobrarmos efetivamente políticas que atendam às necessidades de nós, cidadãos de Mogi das Cruzes. Professor, muito obrigado. Deu? Tá ótimo. Tá? Deus o abençoe. Muita bobagem, né?